aquela falta aos 15 minutos do primeiro tempo, o sem vergonha que tá na cabine do VAR tem que ser demitido. É o que eu falo. Rapaz, o empate entre Cruzeiro e Flamengo pegou fogo. Teve polêmica com a arbitragem, muita discussão dentro de campo e uma repercussão gigantesca depois da partida. A mídia não perdoou e falou de tudo. Veja a repercussão. Que tá seu jogador decisivo que ele pode ser no Flamengo. Agora, claro, vamos falar da arbitragem? Vamos falar da arbitragem. É o assunto que eu mais quero falar? Não, porque eu gostei do jogo, foi um jogo jogado. Agora, aquela falta aos 15 minutos do primeiro tempo, o sem vergonha que tá na cabine do VAR tem que ser demitido. É o que eu falo. A arbitragem é um lixo, gente. Eu rezo para um dia poder ser robô apitando jogo de futebol. Eu rezo, porque só tem árbitro lixo no VAR, dentro de campo. Não é só o Flamengo que foi prejudicado, não. O Cruzeiro vai ser daqui a pouco. O Palmeiras foi hoje. Porra, agora não pode bater no braço. Não pode. Dá tapinha no braço. Então, meu amigo, vai apitar peteca, vai apitar queimado, vai lá pra salinha de spinning com a minha mãe e as amiguinhas da minha mãe. Porra, futebol é contato. O cara leva ali um puxão, bate no braço do cara, é expulso. Tá ridícula a arbitragem sul-americana e do futebol brasileiro. O jogo deve ser equilibrado no Maracanã, mas o Flamengo é favorito para passar. E eu gostei muito da postura do Flamengo no jogo, né? O Flamengo não fez uma opção para defender, contra-atacar, como muitas vezes aconteceu em jogos fora ou em jogos que o Flamengo tinha vantagem, e o Leonardo Jardim foi criticado por isso algumas vezes. Hoje não, a estratégia foi de tentar controlar o jogo com a bola. E conseguiu, na maior parte do tempo, conseguiu fazer isso. Quebrar o ritmo, jogar num ritmo mais lento, trocar passes. Não teve uma pressão enorme do Cruzeiro no Flamengo. O Rossi trabalhou pouco no jogo. O Otávio até fez mais defesas que o Rossi. Então, para mim, pensando no que cada um teria que fazer no jogo de hoje, o Cruzeiro em casa era um time que, na teoria, teria que vencer para ter uma chance maior no Maracanã, e o Flamengo jogando fora para depois decidir em casa, para mim foi melhor o Flamengo. Não estou falando do resultado, até no desempenho, né? O Cruzeiro não conseguiu empurrar o Flamengo para trás, encurralar o Flamengo. O Cruzeiro viveu muito das jogadas individuais do Arroio, que fez um jogo muito bom mesmo, fez o gol, e no primeiro tempo o gol que o Wesley perdeu foi uma jogada dele. O Wesley perdeu debaixo do gol, teve uma outra no primeiro tempo que ele finalizou. O Arroio ali no lado direito conseguiu muitas vezes levar vantagem nos confrontos, mas o Cruzeiro não conseguiu. Tinha que fazer mais. O Cruzeiro tinha, em alguns momentos o Flamengo ficou muito à vontade com a bola no pé. O Flamengo tocando bola sem muita pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que acelerar mais o jogo. Então, para mim, o Flamengo sai bem fortalecido desse confronto. Conseguiu um bom resultado e, para mim, fez um bom jogo. Dentro do que é um jogo de ida, fora de casa, contra um bom adversário, tendo a chance de decidir em casa. O Flamengo esteve mais perto até de um segundo gol do que o time do Cruzeiro. Um empate justo, mas o Flamengo dá um passo importante. Não acho que, obviamente, está decidido, o jogo está empatado. O Cruzeiro tem uma boa equipe, ele faz um gol no Maracanã, muda tudo, mas o Flamengo sai mais forte desse primeiro jogo. O Flamengo não só conseguiu um bom resultado, mas para mim jogou bem. Para mim ele conseguiu levar o jogo muito mais para o ritmo do que ele queria do que o Cruzeiro. Mas o que eu acho? Eu acho que esse Flamengo, Facinca, e quero escutar o Raizinho também, ele está sendo mais competitivo, né, do que o Cruzeiro. Pô, o Flamengo já está disputando o título aí desde 2019. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está voltando para uma fase ali que pode ser vencedora. Então esse time do Flamengo, eu acho que ele está mais acostumado com o jogo cascudo nesses últimos anos. Eu acho que essa pode ter sido a diferença. Eu também achei que o Cruzeiro, quando teve a bola, tinha o Gerson ali como um cara centralizador para jogar, para buscar principalmente o Wesley, né? Tem o Arroio. O Caio Jorge que está numa fase ruim. Eu acho que o Caio Jorge numa fase ruim é péssimo pro Cruzeiro. Pô, ele teve uma chance de cabeça agora no final do jogo sozinho. Ele cabeceou todo errado. Todo errado. Eu acho que ele tá sem confiança, inclusive. Mas eu, de verdade, acho que o Flamengo foi muito bem na casa do rival, porque é um time que está acostumado com esse time de jogo, com esse tipo de jogo. Mas eu acho que o Cruzeiro foi bem no jogo. Eu acho que o Cruzeiro teve personalidade, que o Cruzeiro tocou a bola, mas concordo com o Bruno. O Flamengo chegou mais. O Flamengo chegou mais no gol do Cruzeiro. Exigiu mais.
Otávio, né? Agora, eu gostei também do Cruzeiro e já vamos falar do lance aí polêmico, né? Que a torcida do Flamengo está reclamando, para mim, com razão, nas redes sociais, que foi a falta do Matheus Henrique. E outra coisa, né, gente? Como o jogador é burro, né? O jogador sabe que hoje em dia tem VAR. O jogo também te agradou, jogo de alternâncias, né? Acho que o Cruzeiro, no frigir dos ovos ali, foi melhor no primeiro tempo. Conseguiu o gol no início do segundo. A partir dali, acho que o Flamengo melhorou no jogo e foi melhor na parte final. Acho que o empate acabou justo, ou não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste ao Troca. O jogo agradou, foi um jogo bom de assistir, não foi um jogo espetacular, porque, no fim das contas, os dois times moderaram os riscos que estavam dispostos a correr. O Flamengo não deixou de ter a sua identidade ofensiva, de um time que busca jogar quando tem a bola, mas também não se atirou totalmente. E o fator casa no Mineirão também não fez o Cruzeiro se atirar correndo todos os tipos de risco contra um adversário tão poderoso do outro lado. Então foi um jogo em que os dois times moderaram riscos. Acho que em nenhum momento a gente teve uma enorme superioridade de um lado sobre o outro. Talvez o Cruzeiro no primeiro tempo tenha tido a melhor sensação de gol naquela bola invertida da direita para a esquerda, que tem a finalização de peito do Arroio, né? Do Wesley. Do Wesley, aliás. Ombro, do Wesley. Né? De ombro, peito, enfim. Umbrada, Mas tem a volta para o segundo tempo, o Cruzeiro consegue fazer o gol do Arroio numa jogada muito bonita, mas sente muito o gol e o Flamengo passa a ter mais período de domínio após ter marcado o gol. Tem a chance do Carrascal, que talvez tenha sido a melhor delas para uma virada no placar, mas assim, não dá para dizer que o 1-1 não conta o que foi o jogo, né? Eu acho que o 1-1 fica bem, o empate fica bem para esse primeiro jogo, e a gente tem tudo para ter na quarta que vem um jogo espetacular no Maracanã, com os dois times entrando em igualdade de condições e, evidentemente, a vantagem do campo passando para o lado do Flamengo. Ô Ramon, dá para dizer que o Flamengo comemora um pouco mais esse empate pelo fato de ter jogado fora de casa? Vai jogar diante da sua torcida a partir de agora no Maracanã. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Tudo bem, Diniz. Boa noite, Mansur. Boa noite para quem está em casa acompanhando a Troca. Eu acho que os dois times saem felizes. Eu sei que essa questão de jogar em casa, obviamente o Cruzeiro queria vencer, mas diante das circunstâncias, né? O Cruzeiro com meio de campo hoje que pendurado, Gerson principalmente, jogador importantíssimo, né? Matheus Henrique tomou o terceiro cartão. Então, assim, já é mas tem a volta do Lucas Romero, o Cruzeiro ganha um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de força, porém perde na questão do dinamismo, né? Na qualidade do jogo mais curto ali. Nem duvidaria que o Lucas Romero fosse o titular no Maracanã com toda a disposição. Também não. Acho que seria o mais provável, né? Não, sim, seria. Né? Para mim ele é o titular, ele é o capitão do time, para mim ele seria o titular, claro. Né? O Matheus Henrique só jogou porque o Romero estava suspenso. Mas, enfim, o time meio de campo hoje com dois jogadores importantes no setor de marcação pendurados. Mas eu acho que o placar reflete muito o que foi o jogo mesmo. Assim, até os números aqui, eu já estou olhando aqui, estava olhando os dados que eu gosto de ver e tudo muito parelho, tudo muito igual. Mas não deixou de ser um jogo bom, foi um jogo de muita qualidade, um jogo para quem gosta de tática com boas movimentações. Podemos questionar, pelo menos eu posso questionar alguma escolha ou outra do Jardim para esse jogo, né? Principalmente a questão do Pedro estar fora. Vamos falar daqui a pouco. No qual eu achava que o Pedro deveria começar como titular, mas dentro da sua proposta, da sua estrutura de jogo, o Flamengo conseguiu fazer um bom jogo, o Cruzeiro também, o resultado é justíssimo. É por aí. A gente já tem, inclusive, você falou sobre números, que gosta de acompanhar, então já que o Mansur e o Ramon gostam de números, vamos trazer aqui os números do jogo, desse empate lá no Mineirão. Aliás, clima espetacular no Mineirão, né? Absolutamente lotado hoje, ingressos esgotados para essa primeira partida. Posse de bola muito equilibrada, ali está na margem de erro, né, Mansur? Já que estamos ali meio clima de eleições e pesquisas e tal, 53-47 está na margem de erro. Se for ali, mais né? de erro de 2 para cima, para baixo, mesmo assim dá Flamengo. É isso, 53% para o Flamengo e 47% para o Cruzeiro. Finalizações 15 do Flamengo, 11 do Cruzeiro, certas 5-1 para o Flamengo. Passes certos, 376 do Cruzeiro, 437 do Flamengo. 2 escanteios do Cruzeiro, 4 do Flamengo. Desarmes, 23-12 para o Flamengo. Faltas cometidas, 14-11 para o Cruzeiro. E acho que essa diferença de passes certos, Mansur, ela a favor do Flamengo, no caso, acho que ela se dá muito pela parte final do jogo, né? Em que o Flamengo claramente teve mais a bola. O Cruzeiro estava na vantagem no placar ali durante boa parte desse tempo. E acabou
sei se é uma opção, né? Porque às vezes o outro time te empurra um pouco para trás também. Mas o Cruzeiro criou muito pouco a partir do gol, né? A partir do primeiro gol, sim. Teve, e foi o período que teve mais supremacia de posse, né? Sim. E de controle do Flamengo, também já com um perfil de time um pouco diferente. Eu acho que a discussão, o Ramon chegou a tocar nesse ponto na abertura dele, quando ele fala sobre algumas escolhas do Leonardo Jardim, que eu acho que iam, especialmente se o Flamengo não consegue o empate, elas iam pautar muito o debate em torno do Flamengo, né? Elas seriam o grande ponto de conversa. Eu acho que o Leonardo Jardim planejou um jogo, uma ideia, e nem sempre esse jogo aconteceu. Perfeito. Eu ia concluir exatamente com esse tipo de pensamento. Assim, para mim o plano era, e quando o Flamengo tinha uma saída de tiro de meta, por exemplo, a gente via que o Flamengo tentava atrair essa pressão do Cruzeiro para tentar, com alguma combinação, jogar a bola às costas. E aí o Bruno Henrique, em tese, embora o Pedro possa te dar uma capacidade de ligar outros companheiros recebendo de costas e fazendo passe, o Bruno Henrique era mais uma opção para tentar correr às costas. Só que, primeiro, como o Cruzeiro não se atirava tanto, e como os dois times, quando tinham a bola, moderavam muito a velocidade dos ataques também, para não perder bola e sofrer transição, o Flamengo teve muitas passagens do jogo em que ele ficou com a bola no campo de ataque, trabalhando em espaço curto, e nesse cenário, o Bruno Henrique já participava menos. Ele vinha até sair da posição do 9, que ele faz muito esse movimento, mas ele não ajuda tanto trocando passe, combinando curto ali com os companheiros. Às vezes o Flamengo ficava sem a finalização das jogadas, ficava com a área vazia também, e as jogadas não se completavam. E o Cruzeiro, quando saía em transição, conseguiu ter algumas sensações de gol um pouco melhores. Quando o Cruzeiro faz o 1-0, já se desenhava que o Flamengo ia ter que partir para outro plano. Nem dá para dizer, para outra ideia de jogo, nem dá para dizer que o gol é consequência disso. Porque é logo num dos primeiros lances, numa falta que, aliás, eu acho até duvidosa. Também. Não tenho muita certeza se o Pedro foi atingido pelo braço ali. Eu tive a impressão de que a falta não aconteceu. Eu até vi, o Arthur Jorge reclamou bastante, mas enfim. E o gol sai na bola parada. Mas a partir daí, aí já interessava para o Flamengo ir tirando o ritmo do jogo com 1-1, e aí a formação com o Paquetá, com o Pedro, e aí o Flamengo conseguiu fazer isso muito bem. A partir dali o Flamengo, acho que aí a ideia, a partir daquele momento, aquele plano de jogo se sobrepôs no jogo.